Mas assim, é uma tendência, principalmente nos grandes centros urbanos. Então, a empresa ela tem que se preparar para esse tipo de situação e é uma coisa que é maturidade, né? Então eu consegui sair da procrastinação e consegui atingir o estado da disciplina. Uma outra dica que eu gostaria de dar assim, é de se preocupar com o time que você está trabalhando. Fala pessoal, estamos começando mais um podcast Papo na Nuvem, o podcast da Nuvem Tecnologia. Hoje o papo é sobre trabalho remoto e para conversar sobre isso, estamos aqui com Gustavo Psin, o nosso Agile Coach. E aí pessoal, trabalho remoto é vida. Remotamente, nosso companheiro Henrique Ribeiro. Henrique, agora é a hora que você desmuta. Agora é a hora que eu desmuto. Eu mutei por algum motivo aqui, eu deixei, mas o áudio estava correndo, né? Eu falei na hora certa. Também Nelson Júnior. E aí pessoal, tudo bom? E Jonas Ferreira. E aí pessoal, tudo jóia? Todos desenvolvedores aqui na Nuvem Tecnologia e ajudando aqui na produção de som e design, nossos colegas Lucas Santana e Roger Sborkia. Aê! Nossos designers e produtores aqui de som. E aquele que vos fala, Gabriel Santos, Scrum Master aqui na Nuvem Tecnologia. Bom, e para começar o papo de hoje, eu quero que algum de vocês me esclareça a diferença entre trabalho remoto e home office. Cara, trabalho remoto... Bom, eu não vejo tanta diferença, mas o que eu tenho visto, a terminologia do pessoal utilizando, assim, trabalho remoto é quando eu realmente estou desconectado da empresa. Estou em outro lugar, estou em outra cidade, estou em outro país. E home office é uma prática que assim, eu tenho o direito, normalmente, dentro das empresas, de trabalhar 2 ou 3 dias em casa, né, que acaba não sendo só em casa, sendo onde eu quiser, mas normalmente é em casa, mas tenho que estar presencialmente na empresa de tanto em tanto tempo. Existem políticas associadas ao home office, né, regras normalmente dentro das empresas. É essa leitura que eu estou fazendo de diferenciação no momento que o mercado tem feito, sabe? Então, seria assim, o trabalho remoto seria 100% remoto, não piso no escritório, estou em outra cidade. E o home office seria, de alguns dias eu prefiro trabalhar em casa, alguns dias não. Ou prefiro, ou a própria empresa estabelece algumas regras, porque o que eu tenho visto muito, assim, de se estabelecer regras é porque as empresas buscam também que as pessoas estejam no ambiente da empresa para que você possa ter uma troca da cultura efetivamente, para que você possa ter uma troca presencial mais calorosa entre os profissionais, né, que também é muito rica. Mas acho que isso nós vamos explorar em um outro episódio, né, as vantagens do trabalho presencial. Mas o home office, querendo ou não, é um trabalho remoto, né? Assim, você está trabalhando remotamente. Mas o que eu tenho visto é que normalmente quando as pessoas falam, esses conceitos acabam se distinguindo mais ou menos dessa forma. Henrique, ele está fazendo home office ou trabalho remoto? Para mim, trabalho remoto. Mas você trabalha de casa ou não? Eu sou da região onde a nuvem reside, né, na região do Mato Grosso, mas atualmente moro em João Pessoa, na Paraíba. Então, realmente, eu acabo fazendo o trabalho remoto, porque a grande maioria do tempo, tirando os momentos que eu estou em viagem, né, com a nuvem, eu estou trabalhando de casa. E aí eu coloco, como o Gustavo citou, né, nessa diferença com relação ao que é o trabalho remoto e o que é o home office, né? Então, trabalho remoto é para mim, quando você realmente está bem fora da empresa, você não está de vez em quando, você está de vez em quase nunca. Mas antes de mudar de cidade, você tinha o hábito de fazer trabalho home office?
Não tinha o hábito de home office. Basicamente eu trabalhava dentro da empresa. Cara, essa foi uma grande mudança para mim. Quando eu vim para cá e comecei a trabalhar, o primeiro sentimento que eu tive é que eu senti que eu era uma pessoa mais produtiva. Eu produzia mais por questões, acho que estando na empresa eu acabava conversando com as pessoas ou acabava participando de reuniões, e você estando remoto você acaba focando mais nas suas atividades. No meu caso, eu foco muito mais nas minhas atividades de desenvolvimento de software. Então, acho que foi a primeira diferença, o maior impacto que eu tive nessa transição. Com isso que você falou, tenho gostado bastante. Me parece que vem à cabeça assim, dois quesitos, assim, a disciplina de se trabalhar em casa e a produtividade. Então... perfeitamente. É uma série de coisinhas, né? Vai desde do seu ambiente, onde você está trabalhando, aí você pode colocar como ambiente para ser o seu escritório, ou se é a sua sala da sua casa, a mesa que você está trabalhando, a cadeira que você está sentado, a luz que você usa para trabalhar, que seja de dia ou de noite. Então tudo isso, no meu caso, ele tem teve um impacto positivo e um impacto negativo, né, quando as situações elas não eram tão favoráveis, principalmente no início do trabalho remoto, né? E também com a minha mudança aqui para essa nova cidade. Mas pensando assim, supostamente o escritório, ele tem que oferecer um local, um ambiente onde seja mais adequado de se trabalhar, talvez mais adequado até do que a própria casa. Talvez seja esse o grande dilema, que eu sei que o Nelson, ele era um cara que defendia o trabalho presencial e agora está aí fazendo mais trabalho home office. Como é que foi essa mudança de opinião? Então, na verdade, foi uma quebra de paradigma, na verdade. Acho que aconteceu com o Henrique também isso. A gente acaba pela cultura que a gente sempre trouxe, né, com a gente, tem que bater ponto, tem que trabalhar num lugar fixo. Então acho que a gente vai colocando isso na nossa cabeça e acredita nisso, que isso funciona. E que é balela esse negócio de trabalho remoto, porque você vai estar perto da sua cama, você vai estar você vai estar no aconchego do celular, você vai querer ficar dormindo. Então assim, foi uma quebra de paradigma. E no começo realmente eu tive a questão da procrastinação, um nível bem elevado. Só que ao mesmo tempo eu consegui me policiar e cair na real de tipo assim, eu tô tendo uma oportunidade agora de experimentar essa questão de trabalhar remoto e tudo mais, então eu consegui sair da procrastinação e consegui atingir o estado da disciplina, que é realmente focar na hora de trabalho e tudo mais. E hoje eu já tenho uma crença inversa, que o trabalho remoto para mim é muito mais produtivo do que estar na empresa, porque quando eu estou na empresa eu tenho a parte boa de estar na empresa, que é o contato com as pessoas, né? É ruim para minha produtividade, mas é bom para eu trocar uma ideia e tudo mais. Isso é uma coisa que todo mundo que faz muito tempo de trabalho remoto acaba indo trabalhar num coworking só para poder ter o barulho do café, de estar trocando a ideia. Mas é engraçado isso, porque assim, não sei se é bem o barulho, né? Lógico, você estar o tempo todo dentro de casa, acho que acaba fazendo até mal para sua saúde, né? Você precisa ter um outro ambiente para conviver, um outro ambiente para você interagir com pessoas. O coworking pode ajudar sem sombra de dúvidas nisso. Mas esse ponto de produtividade que nós estamos destacando é um ponto de bastante curiosidade, assim. Normalmente quando nós falamos de trabalho remoto ou home office, normalmente vem aquela questão, né? A família não vai ajudar, às vezes a esposa, né, não vai entender. E esse é um processo que se adapta muito rápido, ao meu ver, das pessoas que eu tenho visto praticando esse tipo de trabalho. Há uma conscientização rápida dentro de casa do que é disso. E aí você tem realmente uma capacidade de imersão muito maior. E um dos fatores que eu vejo de vantagem na questão da produtividade é que, assim, querendo ou não, quando você está dentro da empresa, você está se relacionando com as outras pessoas, você está ali e você está doando atenção para as pessoas, né? Então é muito natural que você interaja com 10, 15 pessoas ao longo do dia ali,
E querendo ou não, essas pessoas elas vão se utilizar do tempo junto com você, e você vai utilizar desse tempo também para fazer uma socialização, né? E não que isso não seja bom, isso é muito bom. Só que no trabalho remoto você não tem isso. Então quando você precisa fazer uma interação com uma pessoa, é uma interação muito direta do ponto de vista profissional, assim, da troca profissional daquele tema que você está falando ali, né? Então é uma chamada no Slack que você já troca uma mensagem direta e às vezes você consegue se comunicar com muito mais pessoas ao mesmo tempo, porque não ao mesmo tempo, mas de forma organizada, mais intimada, porque você consegue ver ali as janelinhas chamando, você consegue dar a prioridade mais correta que você acha, você consegue se comunicar muito mais do que estando presente. Incrivelmente. E você tem um senso de produtividade e efetivamente tem muito mais produtividade porque você consegue focar nas suas atividades. Então é realmente uma mudança completa que só vivendo o trabalho remoto você consegue realmente experimentar isso. E aqui acho até interessante você expandir mais a sua experiência, que foi estar em outro país, acima da linha do Equador, num país onde se fala italiano. E lá acho que você teve também que sair do zero para começar a trabalhar remoto e criar essa rotina, e provavelmente toda a sua rotina mudou quando você estava lá. Como é que foi ajustar isso? E sem contar que na figura que o Psy que o Psy exerce, a função, né, que ele tá é de estar em contato com as pessoas, né, para conseguir dar um ritmo É muito focado em comunicação. Exato, é muito focado em comunicação e tem ali, né, tem que ter o tato com as pessoas. E aí realmente foi a pergunta que, né, o Gabriel fez de como que foi lidar com isso, de ter que lidar com as pessoas, mas estando longe das pessoas. E assim, vou começar pelo final, porque o que é mais engraçado é que hoje as pessoas me falam, olha, você era muito mais presente quando você estava na Itália. Eu não escutei uma vez isso, eu escutei diversas vezes isso já. Eu falei. Desde quando eu voltei. E de fato, assim, foi uma experiência riquíssima. O trabalho remoto me proporcionou uma experiência de vida que acho que dificilmente outro tipo de modelo de trabalho me proporcionaria, né, de conseguir compatibilizar um objetivo de vida meu, que era passar esse tempo lá fora, com um objetivo profissional, né, de manter-se profissionalmente ativo. E foi muito desafiador para mim a questão do início, porque eu não sabia como as coisas iriam acontecer. Então eu desembarquei, eu já estava conectando em reuniões e eu não conhecia o ambiente lá. Então eu cheguei, comprei um chip e vamos lá. Uma coisa que ajuda muito é que, de fato, a internet lá tem uma qualidade muito boa, tirando algumas raras exceções. Eu consegui sobreviver muito bem com 4G lá. Imagino que com o advento aí do 5G as coisas vão melhorar absurdamente, vai propiciar ainda mais a capacidade do trabalho remoto, mas eu consegui efetivamente me estabilizar rápido, do ponto de vista de começar a interagir com as pessoas novamente. Passei por algumas dificuldades de mobília, dificuldades de adaptações físicas efetivamente durante essa minha estadia lá. Eu passei 3 meses e meio direto lá e tiveram alguns momentos em que realmente você não tem uma condição ideal de trabalho com uma cadeira confortável, que eu acho que é diferente do home office, porque normalmente quando você vai fazer home office, você adequa o seu ambiente para que ele fique o mais confortável possível. Lá eu realmente tinha um pouco de dificuldade quanto a isso, então eu tinha que ter mais pausas no trabalho, assim, mais frequentes andar, porque a cadeira é uma cadeira mais rústica, né, coisas nesse sentido. De um modo geral, o fuso horário eu adorei, é algo que realmente, se eu pudesse viver trabalhar naquele fuso horário durante minha vida inteira, seria magnífico, porque
o fuso horário começava aqui, a jornada de trabalho aqui em Cuiabá normalmente. Nós não temos horário fixo, né, de jornada, mas normalmente começava às 3 horas da tarde minha e terminava meia-noite. Tudo que eu sempre sonhei, porque assim, você pega toda manhã disponível para você, então você consegue fazer tudo que você quer do ponto de vista pessoal, de fazer um exercício físico, de se alimentar tranquilamente, num horário super bom pela manhã, então assim, você começa bem o seu dia, e aí depois às 3 horas da tarde era um horário ali já intermediário, então já tinha passado o almoço, né, aquela fase de... recuperado. Exatamente. Então começava às 3 horas e aí ia ir até a meia-noite e nós fazemos isso praticamente todos os dias, né? Então é super tranquilo, foi super tranquilo nesse sentido. A minha função, como ela é uma função um pouco mais de interagir realmente com as pessoas, com grupos, com times, eu entendo que ela não ficou tão prejudicada. Eu ainda não consegui julgar efetivamente se o físico é melhor do que o remoto, mas eu não senti uma perda tão grande do remoto. Nós usamos muitas ferramentas, eu testei muitas ferramentas lá de comunicação. Acabamos no Google Meet como uma melhor solução hoje de voz, realmente de comunicação, tornava isso muito mais fluido. Mas era muito natural. As pessoas vinham, o time precisa conversar. Então tá, abre um canal aí e vamos conversar. Acho que o Henrique também pode falar um pouquinho sobre essa naturalidade que nós conseguimos estabelecer aqui na nuvem de trabalhar remoto. Foi um pouquinho difícil no início, né? Assim, normalmente, esquece de chamar. Normalmente quem tá aqui fisicamente isso tende a excluir quem tá remoto e não excluir propositalmente, né? Mas acaba realmente deixando as margens, assim, né? Então, quando você começa a exercitar isso, e principalmente quando você tá lá remoto, você começa a sentir isso, você começa a estimular, olha, me chamem, olha, vamos fazer isso daí juntos, começam a trabalhar com outras ferramentas. Eu existo, né? Eu existo. E assim, aí as coisas que você normalmente faria fisicamente, com um board, você começa a achar soluções na internet e começa a te completar com isso. E isso foi muito rico, porque você pega uma solução de board onde todo mundo pode colaborar ao mesmo tempo, até as pessoas que estão no mesmo local físico acabam colaborando mais do que se tivesse talvez um board físico sendo trabalhado durante uma reunião totalmente presencial. Assim, você começa a experimentar coisas que o ambiente virtual te dá, que são riquíssimas, riquíssimas. Então hoje, olhando para trás, eu não consigo ver uma perda tão grande por não estar presencialmente, né? Eu acho que o Henrique, que talvez seja o maior precursor do trabalho remoto na nuvem, até onde eu saiba, e conta pra gente como que foi moldar essa cultura. Você se sentiu excluído muitas vezes, até definir melhor essa rotina, trabalhar em pé com o seu time? Exatamente. Eu acho que no início, até antes mesmo de estar no time que eu atuo hoje, a gente acabava tendo alguns problemas de comunicação, porque como a gente acaba trabalhando em várias decisões que acabam impactando diversas pessoas dentro do projeto, né? Então, se eu estando longe e eu não fico sabendo dessas decisões, né, isso gera um impacto muito negativo, né? E aí eu olho isso como uma fase de preparação da empresa, né? A empresa, como eu fui ali o primeiro profissional a trabalhar full remoto mesmo, esses pontos começaram a ser... Eu comecei em alguns pontos a pedir, né, que alguns processos fossem adaptados dentro da empresa para se olhar quem não está fisicamente lá dentro, né? Então eu passei por diversas situações nesse sentido. Acho que hoje está bem
hoje já está bem mais estruturado. Mas esse é um ponto que se uma empresa se ela vai para esse caminho, se ela vai contratar pessoas, ela não pode deixar de olhar para as pessoas que estão fora. Elas têm que incluir, e aí é um desafio, né? O cara, sei lá, você está conversando ali com alguém ali presencialmente e resolve fazer uma reunião e acaba esquecendo que tem às vezes uma pessoa que ela é parte do processo, mas ela não está ali, aí faz uma reunião, decidem as coisas e fica por isso. Depois eu de fora acabo ficando sabendo, né? Então a empresa ela tem que se preparar para esse tipo de situação e é uma coisa que é maturidade, né? Com o tempo e isso vai melhorando. E esse é um dos pontos, né? A gente pode pegar outros pontos como, por exemplo, o audiovisual, né? Pode parecer uma coisa boba, mas para quem está longe, às vezes você quer fazer uma reunião com o pessoal que está presente, né, na empresa, e se não tem um equipamento de som bom, um equipamento de vídeo bom, ou mesmo às vezes uma internet de boa qualidade, isso dificulta bastante na qualidade das reuniões, das conversas, né? Eu vejo que quanto mais funcionários estejam trabalhando remoto, home office, tanto faz, melhor a gente começa a aprender a se adaptar com isso. Porque as nossas dailies, basicamente a gente faz quase sempre remoto, quase sempre não tem uma daily localhost, como a gente chama, e as dailies fluem muito bem e a gente não sente muito problema sobre isso. Então às vezes tem 3 pessoas aqui no escritório e 2 em casa e a daily acontece normalmente, né? Então a gente tem a sua experiência aí trabalhando de João Pessoa, full time, tem a do Psim na Itália, com 6 horas de diferença, mais ou menos, era isso, né? Uhum. E, Jonas, você teve uma experiência que era o oposto, era você trabalhando para os gringos. Sim. Como é que era? Você estava ali com uma margem de horário diferente? Você tinha um dilema de línguas para falar? O que acontece? Isso aconteceu em 2 momentos. O primeiro foi de 2009 a 2013, quando eu prestei serviço para uma empresa que prestava serviços para a Odebrecht, e a Odebrecht tinha várias obras aqui na América do Sul. Então eu tinha problema, eu tinha dificuldade com a língua, né? Mas assim, algo que foi superado. Em mais ou menos um mês e meio eu já estava falando bem espanhol, assim, já o suficiente para poder interagir com eles. Nós tínhamos uma diferença de time zone de 1 hora, que depois caiu para meia hora, quando o Hugo Chávez... Meia hora? Meia hora. O Hugo Chávez fez uma mudança Nem tem diferença, né? de time zone e mudou para meia hora só em relação ao Brasil. E... pode, muda o time zone para meia hora. Nunca vi. Imagina softwares, né, cara, nesse momento. Foi complicado. No segundo momento, então, esse período foi de 2009 a 2013. O segundo momento foi de 2015 até esse ano, até agora 2019. O que a gente percebe, o que é diferente num trabalho remoto? Disciplina. Você tem que ter muito mais disciplina. Principalmente no meu tipo de contrato, porque eu ganhava por horas trabalhadas. Então, é claro, horas trabalhadas, só que eu tinha que justificar as horas. Sim, claro. Eu tinha que ter uma entrega. Não bastava falar, olha, trabalhei 15 horas aqui, me pague. Não. Eu tinha que ter uma contrapartida, eu tinha que ter software, eu tinha que ter resultado. Mas assim, hoje eu percebo que remoto, posso estar enganado, mas se trabalha muito mais, essa foi a minha experiência, se trabalha muito mais do que no escritório. Por quê? No escritório, muitas vezes, deu horário às 18, por exemplo, a maioria das pessoas vai embora, às vezes você vai embora, vai para casa, você consegue se desligar. Quando você está trabalhando remotamente e quando esse remoto é na sua própria casa, você acaba não se desligando. Só mais um build, só mais um tempo. É só uma armadilha. Só mais uma tentativa. Só mais uma tentativa. Eu cheguei a alugar uma sala comercial aqui mesmo, na região, porque eu percebi que eu acordava, me trocava, tinha todo um ritual, né? Você cria uma rotina. Você trabalhava em casa de roupa social e gravata? Quase isso, não, com gravata não, mas
Quase isso. De calça jeans, camisa polo ou camisa de manga, camisa social. Então você Aí você abria a porta do escritório e falava, e aí, chefe? Só que era você mesmo. Ué. Você olhava no espelho, né? E aí, chefe? Você acaba criando toda uma rotina, todo um ritual. E o que acontece? Eu acordava de manhã, me trocava, tomava café, começava a trabalhar. Parava, almoçava, almoço de no máximo 30 minutos, voltava a trabalhar. Sem dar almoço. Eu percebi que eu acordava, que quando eu saía lá fora, eu não tinha visto a luz do sol. Rola isso mesmo. Sabe? Aí eu até brincava, eu falava que eu me sentia em prisão domiciliar. Eu falava que me sentia com uma tornozeleira ali, pronto, eu tô em prisão domiciliar. Cara, vocês têm uma ideia. Eu diminuí a minha rentabilidade, aluguei uma sala, 2 quadras da minha casa, só para poder sair de casa. Só para poder sair de casa. Ou seja, para mim era menos, se a gente for pensar financeiramente, era menos vantajoso. Mas tinha uma qualidade de vida envolvida. É que eu passava, eu dava bom dia pro guardinha do prédio, sabe? Você não precisa falar, né? E se a gente fizesse um guardinha simulator? Nossa! E a Siri? Você não conversava com ela? Não. Cara, eu acho que... O que acontece, gente? Eu tava entrando em depressão. E acontece muito. Você se deprime, isso é verdade. Não, mas você, né, Jonas? Você não gosta de falar, né? Então, e é legal esse relato do Jonas porque eu vivi uma experiência completamente oposta. Porque eu vivia em uma casa que tinha uma sacada, então eu conseguia trabalhar numa sacada. E a vista que eu tinha dessa sacada era incrível. Era um horizonte, montanhas e o mar no fundo. Então, eu vivi, sem sombra de dúvidas, a minha melhor experiência de ambiente, de trabalho, por pior que fosse a adequação física, a estrutura física que eu tinha. Mas eu tinha uma experiência, por exemplo, cara, eu fazia reunião, tipo, no sol, pegando sol, sabe? Porque o clima também ajuda pra caramba, né? Se for pegar sol aqui em Cuiabá lá fora, né? Você vai... Não tem como, mas... Então, Volta assim, um torrão, né? Não, você volta, né? Se voltar, né? Mas, então, assim, eu consegui realmente compatibilizar isso que o Jonas está colocando aí de experiência de... É que o Jonas também está incrementando uma questão social, né? Mas eu consegui ter uma condição de ambiente muito melhor, que me fez muito melhor, me fez muito mais bem psicologicamente do que um ambiente de escritório. Sim. Às vezes, a minha experiência é, quando eu sei exatamente o que fazer, não tenho mais dúvidas em relação àquilo que eu tenho que produzir, eu fico em casa e produzo tudo aquilo, como o Jonas falou assim, cara, eu sento, às vezes até almoço na frente do computador, e aí você produz tudo aquilo de uma vez, mas aí, quando eu tenho uma necessidade de interagir, aí eu fico meio que nisso. No início da sprint eu estou ainda tentando entender sobre aquilo e conversando com o resto do time, e às vezes no meio, pro final da sprint, todo mundo já tem bastante conhecimento do que tem que fazer, então é basicamente só executar mesmo. Então o time de desenvolvimento trabalha bem em casa e sem muito problema. Agora tem essas duas questões, assim, como o Jonas falou, não sei se o Nelson passa por isso, é difícil a gente controlar o tempo de início e de final e a gente acaba trabalhando mais horas em casa do que no escritório. Eu sou meio Assim, descontrolado. Tá? É bem produtivo trabalhar em casa, mas muitas vezes você extrapola. Principalmente quem tem família, é muito comum a esposa ficar chateada porque é sábado e já é 8 horas da noite e você fala, não, só mais esse build aqui. E você tá lá desde sexta-noite, na verdade. E você tá ali, sabe quando tudo tá dando certo? Putz, peguei o fio da meada, a coisa tá andando, você não quer parar naquele momento. Sim. Você quer até o fim. Mesmo. E aí acontecem alguns atritos pessoais, né? Com família, por aí. Vou te dar umas dicas depois. Beleza.
O Henrique tinha um negócio desse, não falou, Henrique? Você acordava, aí você assistia o jornal, aí depois você tentava fazer um exercício de programação e depois voltava? Eu tenho um ritual, né? Acordar, fazer o café, e é praticamente igual todo dia. Acordo, põe água para esquentar, fazer o café, ligo a televisão, começo a assistir um pouco do jornal que tem ali, e eu sinto que eu produzo muito melhor de manhã, né? Então, às vezes, se eu preciso estudar alguma coisa, seja qual for o assunto, funciona para mim melhor no período da manhã bem cedo, né? Mas de forma geral, todo meu dia começa assim. Eu acordo, faço café, tomo meu café assistindo um pouco de televisão, aí depois tomo meu banho e começo a trabalhar. Mas aí você faz igual o Jonas, que você coloca camisa social para trabalhar em casa? Cara, assim, eu não tenho uniforme, mas eu não trabalho com a roupa que eu acordo, cara, isso não. Até porque você é da Assim, por pouquíssimas vezes. Por pouquíssimas das vezes que assim, às vezes é de perder o horário e tal, aí você acaba, sei lá, bem senta de cueca aqui, por exemplo, na cadeira, né? Mas, de forma geral, põe uma camiseta, põe uma bermuda, chinelo, tem chinelo fica aqui do lado, mas tem esse processo, né? É como se fosse um warm-up para começar o trabalho, né? Eu acho que isso, tudo que a gente está falando, é mais ou menos, a gente tem um gatilho mental de, cara, agora eu mudei, agora eu tô no estado de trabalho, né? Por isso que a gente faz isso. Vocês têm mais algumas dicas de se disciplinar, trabalhar? Porque eu tô vendo que essas dicas, elas são independentes se é no trabalho remoto ou no trabalho de escritório mesmo. Eu acho interessante a pessoa criar uma rotina, né? Então, por que criar uma rotina? Muitas vezes na sua casa, alguns moram sozinhos, outros não. Eu tenho vários colegas que trabalham com home office ou remoto, que têm família. Então você já combina com os familiares, fala, ó, de tal horário a tal horário, não faça barulho, ou faça de conta que eu não estou em casa. E é bem comum no começo, a tua esposa ou alguém fala, olha, troca esse botijão de gás pra mim, sabe? Troca esse garrafão de água. Aproveita que você né? tá aí sem fazer nada. Aproveita que você não... Já que você não tá fazendo nada. Aproveita. Aí muitas vezes alguém liga, eu lembro que a secretária lá em casa, alguém ligava lá em casa, o seu Jonas tá aí. Aí ele falou, ele tá aqui, não tá trabalhando. Na cabeça dela, eu não estava trabalhando, né? Eu até brincava com a minha mulher, falei, pois é, as contas são pagas de forma mágica, né? Eu não estou trabalhando. A gente é agraciado dessa empreitada que a gente tem essa possibilidade de trabalhar remotamente, né? Uma outra dica que eu gostaria de dar, assim, é de se preocupar com o time que você está trabalhando, que é, assim, mantê-los informados, sabe? Manter status da ferramenta de comunicação que você usa realmente ativo, ainda mais porque quando você mistura trabalho remoto com horário flexível, vira uma mistura perigosa, né? Tipo, a hora que a pessoa vai te procurar, ela não te encontra, e aí logo vem aquele sentimento de a pessoa não estar disponível, isso está trabalhando toda remoto. a ideia do trabalho. Exatamente. Então, assim, esse acordo, eu acho que além de ser o acordo seu com a família, no caso, do seu ambiente que você estiver trabalhando remoto, é o acordo seu com o time também, de que, olha, eu posso estar indisponível, mas quando eu estiver indisponível, eu deixarei claro, né, usar o status do Slack para isso, ou de qualquer ferramenta que você estiver utilizando, para realmente ser o mais transparente possível e dar o amparo para as pessoas entenderem que você está trabalhando, mas não está a todo o tempo disponível, que isso pode acontecer, né? Então essas regras valem para os dois lados. Acho interessante, só complementando, você conversar com a equipe ou com o teu contratante e deixar claro, olha, eu estarei disponível em tais horários. Por quê? Porque muitas vezes, se você deixa isso
subentendido, você vai começar a receber ligação de madrugada, você vai começar a receber ligação no domingo às 14h, domingo no horário de almoço. Então, é importante estabelecer esse contrato. Olha, eu estou disponível de tal hora a tal hora e em tais dias. Isso é muito importante. E assim, saindo um pouco de dicas, mas ainda de experiências, né? Eu sou um grande defensor do trabalho remoto por algumas experiências que nós vivemos. E aí eu vou de exemplos bem simples, assim, sabe? A pessoa precisa participar de uma dele, mas a pessoa está no trânsito. Eu já fiz isso. Eu também já fiz isso. Foi também super rico, apesar do que o contato cara a cara presencial não ser substituído, a riqueza, mas vou lá, estou trabalhando remoto. Use então uma chamada de vídeo ao invés de usar uma chamada de áudio sempre que possível. Você ainda está estabelecendo, você está dando mais riqueza à sua comunicação. Então, existem níveis. Quando eu estou presencialmente, eu consigo ter talvez o máximo possível de informações nessa comunicação que eu estou tendo com você. Que é o verbal, é a leitura, a expressão que eu estou fazendo, corporal, tudo isso. Quando eu vou para o remoto, eu já perco a visão do corpo da pessoa, né? Que querendo ou não, você consciente ou inconscientemente, você faz essa leitura. Então, tente trazer a riqueza do vídeo. Não pode o vídeo, o áudio. Não pode o áudio, o texto, né? Você sempre vai ter, lógico que não cada... Não pode o texto, a fumaça. A fumaça, o pombo, né? Mas você sempre vai perdendo. Então, eu acho muito legal essa experiência de você poder realmente fazer coisas da sua vida, né? Não se limitar a estar presencialmente em um determinado lugar. E o momento mais louco de experiência meu disso foi um dia que nós tínhamos uma reunião com um consultor aqui da empresa. Tinha que acontecer, mas no mesmo dia, um amigo meu aqui de Cuiabá estava em Roma e eu, não tinha como não ir até lá e estar com ele em Roma naquele dia. E não tinha como perder a reunião. E aí eu expliquei para o meu amigo que, olha, eu vou ter que entrar em reunião daqui a pouco, e beleza. E eu fiz a reunião dentro do Panteão. Poxa, Nossa, aí aí sim. outra reunião, hein? Cara, mas assim, veja a riqueza, né, de compatibilização de vida com o trabalho que você está É conseguindo uma ter. flexibilidade inteligente, né? Porque Sim. mesmo aqui na cidade normal, alguém, sei lá, bate no seu carro e você tem que tirar um dia de ir lá e fazer o orçamento, aí você troca esse horário para um horário flexível, que às vezes está chocando com alguma coisa, e você pode agir de forma inteligente, né? Não só rígida, né? Sim. Acho que esse é o maior ganho, né? Aprender a ter essa inteligência, dessa disciplina, concatenada com essa flexibilidade de horário, de comunicação, de expor os seus status, né? E as pessoas saberem te encontrar, né? E assim, como o Jonas falou, é um grande contrato, né? Porque é um contrato com o seu cliente, com os seus colegas de time, de trabalho e também com a sua família, né? Mas assim, é uma tendência, principalmente nos grandes centros urbanos, por conta da dificuldade de deslocamento. É muito mais produtivo você trabalhar, fazer um home office ou trabalhando de maneira remota, do que você perder 5 horas por dia se deslocando da onde você mora. Do ponto A ao ponto B. Do ponto A ao ponto B. Por exemplo, nós temos colegas que nos falam de histórias lá de São Paulo de gastar 5 horas e meia por dia de deslocamento, né? Então, assim, isso agrega muito. Esse tempo você pode utilizar com você mesmo para atividades, para dedicar tempo à sua família. Então, é algo irreversível. E eu vejo que a realidade do trabalho mudou, né? Então, hoje, você não precisa estar em um local específico para exercer uma atividade. Você pode fazê-la de qualquer lugar, como o Psyn demonstrou, falando sobre a reunião que ele fez do Panteão. Eu fiquei com inveja agora. Só um detalhe nessa questão de quando a gente está remoto, é que, no sentido de se organizar e tudo mais, é que hoje em dia tudo, para todo mundo, é prioridade. Então, quando você está num ambiente local, chega um do seu lado e fala, cara, resolve isso aqui comigo, que isso aqui é prioridade.
Aí você tá resolvendo com um cara, chega um outro, me ajuda nisso aqui, vamos para uma reunião, que essa reunião ela é muito importante. E quando você tá remoto, querendo ou não, você consegue, você olha na aplicação de chat ali, você, cara, eu não quero nem ler esse cara aqui, eu quero manter focado. Ou fecha o aplicativo e coloca ausente, enfim, mas você consegue canalizar a sua energia e focar, né? Diferente de você estar num local e alguém te chama e tudo mais, parece que você esteja com o fone, às vezes você coloca o fone pra se isolar e ninguém te perturbar, só que às vezes nem você quer ouvir suas músicas, você quer ficar quietinho e fazendo o seu trabalho, né? É essa disciplina que eu acho que a gente tinha que trazer para todos os lugares, cara, porque no escritório local as coisas acontecem de forma orgânica. Então é como você está falando, a gente tem uma certa agenda de alguns horários estabelecidos, que vai ter algum evento, alguma coisa com o seu time, com a empresa, mas aí também acontece que quando você determinou que ia fazer algo, organicamente acontece outra, ou vem uma visita, ou vem alguma coisa, ou acontece uma emergência que alguém está precisando de você. E se a gente tivesse a mesma destreza em qualificar o tempo, como o Psy aprendeu a qualificar o tempo, o Jonas também, o Henrique também, a qualificar o tempo por estar remoto, diz, olha, esse horário é o horário que eu vou estar remoto fazendo essa reunião, esse horário é o horário onde eu vou estar produzindo tal informação. Esse horário é onde eu vou estar desenvolvendo tal código e depois desses horários eu vou te entregar essa entrega. E não tem problema nenhum a gente fazer essa mesma coisa no local, né, no escritório. Uma coisa que eu aprendi com o trabalho remoto, né, a primeira vez foi com a Venezuela e a segunda vez foi a empresa panamenha, é que você tem que aprender a gerenciar o seu tempo. Então você tem que ter muita disciplina, porque você não há figura de chefe te cobrando. E então, foi como o Nelson falou, no começo é comum você se demorar muito a desenvolver algumas tarefas. Você está entrando no ritmo ali ainda. É comum você falar, não, depois eu faço isso, não, vai dar tempo. Procrastinação é bem... Então assim, e depois você percebe, não, tem que ser algo diário. Se você não fizer um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois, aquele todo não vai ficar pronto. Não, eu ia fazer um comentário que, se a gente parar para pensar, por exemplo, a gente fala que o Henrique está trabalhando remoto, mas na perspectiva do Henrique, a gente está remoto. Então, uma vez que uma pessoa está remoto, o resto provavelmente também está remoto, né? Então, é paradoxal. Somos todos remotos, né, cara? É louco, velho. A partir do momento que tem um remoto, estão todos remotos. Todos remotos, né? É uma boa forma de pensar. Isso aí muda realmente a forma de se estruturar totalmente. E o trabalho remoto, não sei, vocês já passaram por alguma situação inusitada por estar trabalhando num local fora do escritório? Cara, eu passei por uma situação, eu ainda não tinha o meu escritório bem formado aqui, separado, com porta fechada. Então era só uma mesa adaptada ali. E eu avisei, né, avisei a família que eu tinha uma reunião, avisei as crianças também. E aí coloquei meu fone de ouvido intra-auricular, né, então ele abafa todo o áudio externo e tô ali na reunião, tô participando, né. E aí, de repente, tá lá na reunião, alguém me manda uma mensagem de texto no privado e fala assim, cara, dá uma olhada nas suas crianças aí, porque não tá dando. E aí, cara, eu tirei o fone de ouvido. Na hora que eu tirei o fone, cara, parecia que tava Tasmania, tava as crianças aqui, cara. E pelo áudio, assim, o pessoal tá falando e eu tava ouvindo pelo fone de ouvido, eu não escutava nada, cara, do que eles estavam fazendo e eu tava meio que de costa pra eles, né? Então, essa foi uma situação que até depois eu pedi desculpa na reunião lá pro pessoal, lá fiquei baita envergonhado. Mas vivendo e aprendendo. Cara, eu vivi também uma situação muito inusitada. Eu tava em uma reunião e lá na Itália, assim, eu tava numa cidade pequena e aí eu tinha o hábito de tarde, final da tarde, de pegar o computador e sentar numa rua que tinha lá, uma pracinha, tipo uma pracinha na frente de um bar e tal. E eu ficava lá usando o Wi-Fi do bar de vez em quando. E tinha um cachorro que ficava lá, cara, e o cachorro era encapetado. E aí teve um dia, cara, que eu olhei pra frente assim, um italiano fazendo gestos pra mim, assim, mímicas, né? Querendo me avisar de alguma coisa e eu não sabia o que era. Aí eu olhei pra baixo assim,
cadê um dos meus chinelos, velho? Só tava um par do chinelo. A hora que eu olho, o cachorro tava lá no meio do mato com o outro par de chinelo meu. Mas aí é trabalho selvagem, né? Aí eu, pô, com licença, pessoal, tive que sair correndo atrás do cachorro pra recuperar meu chinelo. Cara, Mas Cara, foi muito hilário, velho. misturado bom, né? Um cachorro italiano. pois é, né? E esse mesmo cachorro, cara, destruiu um fone de ouvido meu. Eu tava pendurado Tava no banco, a hora que eu olhei pra baixo, ele já tinha comido metade do meu fone de ouvido, Ele tava cara. contra você, né? Tá, não. E era tudo na sacanagem. Sentiu o cheiro de brasileiro, né? Cachorro, esse gringo vem pra cá, fica tomando meu espaço aqui, né? Ó, comigo foi bem bacana. Eu aluguei uma sala comercial ali no centro de Várzea Grande. Era um prédio de um conhecido de um amigo. E esse amigo precisava muito aumentar a rentabilidade dele com o aluguel. E ele teve a brilhante ideia de alugar a parte de cima para uma academia de CrossFit. Ah, ótimo. E ele nos avisou depois. E eu tô no meio de uma ligação com o pessoal lá na cidade do Panamá. E de repente começa uma música de rave, cara. Cara, na boa, o cliente depois ligou, essa pessoa ligou pro meu contratante pra falar que eu tava num bar, que eu tava numa casa noturna, que eu tava... Putz. Sabe? Foi muito constrangedor isso. Ai, cara. Então foi... Rolou isso, entendeu? E foi bem complicado. Rimos muito depois, né? Rimos muito Foi depois. demitido. Eu ri, o meu cliente riu. Bom, pessoal, dentro de todas essas histórias sobre trabalho remoto, acho que a gente teve uma boa perspectiva. É uma coisa que, bom, acho que cada vez mais a gente vai estar fazendo dentro da nuvem. A gente incentiva a melhor forma de se trabalhar, se você se sente confortável em estar trabalhando de casa ou estar trabalhando no escritório, que seja a melhor forma que consiga desempenhar, né? Então, está abraçando cada vez mais o trabalho remoto. E finalizando aqui o nosso episódio sobre trabalho remoto, tem a chamada do episódio anterior que a gente liberou, de tantos comentários que foram pedidos, a foto do Ricardo dentro da piscina de bolinha na Nubank. Então quem tiver aí, nesse vídeo vai estar a foto. E quem ainda não nos segue, pode nos seguir nas redes sociais, @nuvemtecnologia, e continuem acompanhando o nosso bate-papo aqui na nuvem. Compartilhe aí com seus colegas de trabalho. E quem tiver interesse pode mandar um comentário que daqui a alguns episódios vai haver o episódio de retrospectiva dos bate-papos da nuvem. Até mais aí, pessoal. Falou! Falou, pessoal! Falou, galera!